Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Você está conhecendo alguém e vocês ficam juntos pela primeira vez. O que muda em você? O que muda no seu comportamento a partir deste ponto? Eu estou querendo dizer assim, se você for pensar, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual é o nível da sua ansiedade com relação à espera, por exemplo, pela mensagem dele no dia seguinte? De 0 a 10, como fica? 0 sendo pouca expectativa, pouca ansiedade. Muda a partir deste ponto? Olha, se você, dependendo de quem é você, de quais são as suas características, eu poderia estar fazendo uma pergunta diferente. O que muda quando você você sai com a pessoa pela primeira vez? O que muda quando vocês dão o primeiro beijo? O que muda se você nunca entrou num aplicativo de relacionamento, está há muito tempo sem namorar ou ficar com ninguém e você começa a teclar com alguém? Como você fica? Uma pessoa que te dá atenção, uma pessoa que mexeu com você de alguma forma. Como fica a sua expectativa? Olha, é muito comum que quando a gente passa por um limite, vamos dizer assim, que para cada pessoa é diferente. Por isso que eu disse que dependendo de quem você é e de quais são as suas características, esse limiarzinho aí será numa determinada situação, né? Para aquelas pessoas que estão acostumadas a sair, ficar com várias pessoas pelos aplicativos, não é esse mais o ponto. Provavelmente vai ser quando for uma pessoa que de fato mexa com você, certo? Para outras pessoas vai a questão sexual, a primeira vez que eu transei com ele. E a partir daí, a partir desses pontos, para cada um diferente, acontece uma transformação na sua expectativa. Você passa a esperar mais. Eu digo que é como se a pessoa passasse a usar uma lupa. Aquilo que até aquele momento era aceitável, era normal, era considerado corriqueiro, deixa de ser. E quantas vezes, neste ponto do sexual, por exemplo, muitas mulheres ficam aflitas, extremamente aflitas no dia seguinte, contando os minutos, à espera. Será que vai me ligar? Será que vai mandar uma mensagem? E isso é sim, muitas vezes um critério para elas do interesse do outro por elas. Então você percebe? A partir do momento em que passa aquele limiarzinho, né? Que é quase como se fosse um ponto frágil, um ponto de vulnerabilidade. E a partir daí a pessoa fica, é como se fosse mais sensível ou mais suscetível à reação do outro. E vocês sabem que esse é muitas vezes o ponto delicado que gera uma mudança de comportamento na relação. É muitas vezes o ponto que eu vejo onde algumas pessoas passam a ficar extremamente controladoras. Elas nem sempre se dão conta disso, mas elas passam a ser mais criteriosas, algumas começam a se afastar, né? Elas ficam ali mais vulneráveis é a palavra, tá? Ou olhando, tendo um cuidado maior nesta relação com o outro, com o que ela vai fazer. Então ela avalia demais a atitude do outro e também fica muito mais criteriosa com relação às próprias atitudes. Muitas vezes perde a espontaneidade. Algumas pessoas ficam querendo muito contato, outras se distanciam, outras começam a cobrar. Enfim, é um ponto de delicadeza, um ponto sutil, que normalmente as pessoas não observam. Elas estão ali tão preocupadas, observando e tentando controlar outras coisas, e elas não olham para isso. Isso acontece
com a maioria de nós, né? E quanto menos a gente tiver conscientes desses pontinhos aí nossos, né? Do nosso ponto delicado onde eu devo tomar cuidado, mas eu tenho a sensação de falta de controle, tá? Isso acontece com os homens também? Acontece, né? Mas provavelmente para eles não vai ser a questão sexual. Talvez para um homem seja mais a questão da mulher com quem ele de fato se envolveu, a mulher com quem ele se abriu. Ah, tá saindo com várias pessoas, mas aquela moça mexeu com ele. Então, talvez esse seja o ponto onde ele fique ali mais criterioso, né? Me lembrei agora de um rapaz que eu atendi há bastante tempo atrás. Ele saía com várias moças e estava tudo bem, e gostava de uma, gostava de outra, mas quando foi uma moça, uma determinada moça que mexeu muito com ele, que ele estava de fato interessado, a atitude dele, a partir daquele momento do interesse, certo? De que ele demonstra para ela o interesse, mudou completamente. Tudo que ele agia com tanta naturalidade antes, deixa de ser, né? Então ele trazia ali as mensagens para ver o que eu achava, né? Se aquilo lá era sinal de que ele podia avançar. Quando antes ele não precisava de nada disso, de saber, a minha opinião, se ele precisava avançar ou não. Você percebe? Isso, por que é tão importante que você esteja ciente, presente para esta questão? É o ponto onde você pode, de alguma maneira, controlar. Uma vez que você sabe, está consciente de que esta é uma questão para você, você pode diferenciar o que é seu e o que é do outro. Olha só. Você pode, sempre que eu me sinto envolvida, por exemplo, ou sempre que eu tenho relação com um cara, e para mim isso foi me abrir, foi um passo a mais, isso mexe comigo. E como você fica olhando para tudo, avaliando a atitude dele, mandou mensagem, quantas mensagens, respondeu logo, não respondeu logo, e isso é uma questão sua, você pode sim diferenciar na sua reação. Você pode controlar melhor as suas reações, certo? A sua avaliação, você traz isso aqui para a consciência e você tem mais condições de avaliar a situação de maneira equilibrada, não só tomada por essa emoção forte. Você percebe? Gente, isso é muito delicado. Quando eu ouço os homens, né, relatando algumas situações para mim, com relação às moças que eles estão conhecendo, as mulheres que estão saindo, muitos deles ficam perplexos diante de uma mudança de comportamento. Nossa, Laila, ela era tão tranquila, ela era uma pessoa tão equilibrada e de repente ela tá mandando mensagem, pegando no meu pé. Nossa, Laila, outra coisa, né? Nossa, a gente tá saindo, faz 3 semanas que a gente tá se encontrando, tá legal. E agora ela começou a exigir que eu fosse na casa da mãe dela, pro aniversário da mãe dela. Achei tão estranho isso, que a gente só tá se conhecendo. Então, você percebe? São ações, atitudes que passam a ser fora do script normal. E é óbvio, né, para mim, né, ali no consultório, que vejo tanto isso acontecer, que passou daquele pontinho, sabe? Que tocou naquele pontinho onde a pessoa se sentiu ali avançando, né? Um pontinho saiu ali da zona dela de conforto e por conta disso ela tem uma mudança no comportamento nesse sentido de precisa mais de atenção, outros precisam mais de distância, outros precisam mais de reforço no sentido de que existe o interesse da parte do outro, tá? Por isso essa necessidade da mensagem no dia seguinte, da confirmação. A mensagem foi... Eu lembrei de uma mocinha, olha, para ver como nem sempre a questão de sexo, pode ser bem antes. Essa mocinha não estava acostumada a sair com tantos rapazes assim, e ela estava conversando com um determinado moço,
e ele manda, ai lá, ele manda tanto emoji, ele manda tanta coisa, e as mensagens dele são tudo assim. Ela estava se sentindo super confortável de que ele estava interessado nela, né, por ela. Quando eles saem a primeira vez, só ficam, tá? Nem teve nada além de uns beijinhos. Mas a partir disso, que para ela não era algo que ela tão corriqueiro assim na vida dela, a partir disso, ela, nossa, as mensagens dele estão tão estranhas, acho que ele está distante. Quando nós vamos olhar para essas mensagens, não tem nada de diferente. Quem mudou foi ela. Ela passou a ficar mais insegura, precisando um pouco mais desse reforço da parte dele, tá? E aí, se ela não se dá conta disso, o que acontece? Ela começa a cobrar, ou se ela acha que não tem o interesse da parte dele, é possível que ela comece a ficar difícil porque ela não quer mostrar que ela está interessada. Você percebe? Se não é seguro, se ela se sente insegura, ela não investe na relação. Tá certo? Faz sentido? Olha, assim como esse ponto, esse detalhe, existem várias outras coisas que eu vejo acontecendo no comecinho dos relacionamentos e que fazem com que essas relações fiquem parecendo tão complicadas. E eu quero te convidar para uma aula que eu preparei. É uma aula introdutória para um workshop. E nessa aula gratuita eu vou abordar vários pontos que vão te ajudar a olhar melhor para esses relacionamentos e saber se posicionar de uma forma mais que possa fazer com que as suas relações fluam melhor, tá bom? Se você quiser participar dessa aula, é uma aula online gratuita, é só você se inscrever. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É só colocar o seu e-mail. E a gente, também se você tiver alguém que você acha que possa gostar desse vídeo, gostar desse tema dessa aula, não deixe de compartilhar o vídeo, tá bom? Um beijo, a gente se vê.